Olá, eu sou o professor Regis Varão da Unicamp. Vou resolver a questão 4 do terceiro simulado. Ah, sim, e fazendo aqui uma propaganda, eu faço divulgação de matemática no YouTube, procura lá pelo Fantástico Mundo Matemático. Vamos ler a questão juntos, é a questão 4. Considere duas retas paralelas distintas, cada uma contendo 4 pontos. Qual a probabilidade de que, ao escolher 3 desses 8 pontos, 4 em cada reta, aleatoriamente eles gerem um plano? Beleza, vamos discutir o enunciado, mas como o exercício está perguntando de probabilidade, deixa eu fazer uma revisão mega rápida de probabilidade, que é o que a gente vai fazer na resolução desse problema, que é assim, imagina que eu queira saber qual é a probabilidade de sair cara quando eu jogo uma moeda. Como é que a gente calcula isso? A gente sabe que assim, a resposta a gente falaria que é uma possibilidade em duas, né? Que aqui embaixo é a quantidade total de casos e aqui em cima, digamos, os casos favoráveis, ou aquele caso que a gente está interessado. Tá. Beleza, se a gente quisesse ver esse número usando porcentagem, o que a gente faz eu multiplicaria isso por 100 embaixo e em cima. Isso é o mesmo que 1 dividido por 2 é 0,5 vezes 100. Essa parte aqui, e agora esse 100 aqui embaixo, ele que representa a porcentagem, né? Porcentagem, por 100. Então, isso aqui é o mesmo que, quando multiplicar aqui, é 50%. Beleza? Resumindo, volta aqui para o comecinho. Resumindo, o que a gente quer fazer no meu problema, eu quero calcular aí a quantidade total de escolhas e depois eu quero... aqui em cima colocar a quantidade que eu estou considerando, tá? Vamos fazer isso aí? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Tá. Então, no meu exemplo, eu vou chamar de A. A vai ser a quantidade de escolha de 3 pontos. Vamos ler aqui o enunciado de novo. O enunciado eu vou considerar duas retas paralelas, e aí em cada reta tem 4 pontos, e eu vou escolher aleatoriamente 3 desses pontos e eu quero saber qual que é a probabilidade de que, ao escolher aleatoriamente 3 pontos, eles vão gerar um plano, tá? Então, o que eu quero calcular vai ser esse tal número aí, que é B dividido por A, e eu tô te dizendo que o A, para mim, vai significar a quantidade total de escolhas, que aqui, no nosso problema, significa quantidade de escolhas de 3 pontos. Tá? E o B, então, seria a quantidade de escolhas de 3 pontos que geram um plano. Tá, beleza? Ok. Então, vamos lá. Eu vou... deixa eu apagar aqui. Deixa. Eu coloquei as duas retas e fiz 4 pontos em cada uma delas. Eu chamei os pontos de P1, P2, P3, P4 até P8. Beleza? E eu quero calcular o número A. Lembra que o número A, ele vai representar a quantidade de escolha que eu posso fazer escolhendo 3 pontos desses 8. Beleza. Usando o princípio multiplicativo, eu faço o seguinte, eu faço 8 vezes 7 vezes 6. Tá. O que é isso aí? Isso aí eu estou tentando escolher 3 pontos, e aí isso é a quantidade de escolhas de 3 pontos. Mas, quando eu faço assim, deixa eu tirar o escrito aqui, quando eu faço assim, eu não estou distinguindo o seguinte. Note que eu estou contando todos esses pontos aqui. Por exemplo, olha, eu estou analisando P1, P2 e P3, e eu estou contando... Eu estou considerando que essa escolha aqui é diferente dessa escolha. Só que como eu quero analisar se os pontos geram um plano, perceba que esses pontos P1, P2 e P3, não importa se eu primeiro escolho P1, depois P2 e P3, ou
primeiro escolho P2, depois P1 e P3, o fato é que eles vão gerar, no meu exemplo aqui, eles não geram um plano, eles vão gerar essa reta aí. Então, todas essas escolhas aqui, ó, eu vou considerar, elas são uma escolha só, tá certo? Porque eu não estou levando em consideração a ordem da escolha, tá? Beleza, então como é que eu calculo aquele número A? Como eu calculo a quantidade de escolher 3 pontos, não me importando a ordem da escolha? É isso que me interessa. Então o que eu vou fazer é o seguinte, como aqui eu estou levando em consideração a ordem, como eu coloquei aqui no exemplo, o que eu preciso fazer é agrupar todos esses que determinam uma escolha só, entende? Ou seja, quando eu pego 3 pontos, como aqui, quando eu pego 3 pontos, cada um desses eu teria 6 maneiras, tá vendo? 6 maneiras de escolher eles. Então, peraí. Então, desse total aqui, eu divido por 6. Ou seja, eu estou agrupando todas essas escolhas e dividindo em blocos de 6. Então, o A é justamente esse número aqui. Eu escolhi todos os números, eu escolhi os 3 pares de números, só que eu tenho que dividir por 6 porque eu estou agrupando todos eles. Não me interessa a ordem. Beleza, então A é esse número aqui, é 8 vezes 7, que é 56. Beleza? Tá, não é fácil, mas maravilha. Então, o número A é 56. Agora vamos calcular o número B. Eu vou fazer o seguinte. Ó, o número B, vou mudar a cor aqui. O número B, lembra, o número B são as escolhas de 3 pontos que geram planos, tá certo? Eu agora quero olhar 3 pontos e que geram planos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como eu já calculei o número A, que é a quantidade de escolhas de 3 pontos, o que eu faço agora basta tirar a quantidade que não gera plano, tá? Então, agora o que eu tenho que fazer é calcular isso aqui. Beleza. Olha, no exemplo anterior, quando eu peguei aqui o ponto P1, P2 e P3, note, esses pontos, eles não geram plano. E aí, eu só tenho 2 retas, né? Então, para não gerar plano, eu tenho que pegar 3 pontos inteiramente contidos nessas retas. Então aqui, ó, note que nessa escolha aqui, P1, P2 e P3, eu não escolhi o P4, mas eu podia ter feito assim. Uma outra escolha poderia ser P1, P2 e P4. Isso também não gera um plano. Quem eu não escolhi foi o P3. Então, pelo menos olhando aqui para essa reta, uma maneira que eu tenho de escolher 3 pontos que não geram um plano, uma maneira equivalente é olhar qual é o ponto que eu vou